E isso é uma das piores coisas que o servidor público pode fazer ao montar o termo de referência da licitação. E essa é a maior oportunidade que um fornecedor pode observar e garantir um preço muito alto e vendendo um produto com custo muito baixo, tendo assim uma margem de lucro muito absurda. Meu nome é Gabriel de Mello, eu sou sargento do Exército, trabalho com licitação há 3 anos e me aprofundei muito nos estudos de direito administrativo, licitações e contratos administrativos. Então eu trabalho na prática, eu estudo a teoria e no futuro, se Deus quiser, estarei aí trabalhando como advogado assim que terminar a faculdade. Essa é a minha ideia e com isso eu passo várias informações aqui nesse canal. Se você gosta de saber sobre licitações e contratos administrativos, como aumentar suas vendas, né, da sua empresa, como você, servidor público, se defender de fazendo um bom trabalho para evitar problemas no futuro, problemas com o Tribunal de Contas da União. E você que também tem empresa e quer saber também sobre direito trabalhista, como se defender de causas trabalhistas, como fazer um bom contrato, coisas que você não precisaria de um advogado, basta um conhecimento um pouco mais apurado sobre o assunto, que você vai ter essa base melhor aí para poder estar trabalhando sem precisar tirar dinheiro do seu bolso, que essa é a ideia maior. Beleza, mas vamos lá. Gabriel, que oportunidade é essa para fornecedores e que o servidor público tem que ficar muito ligado? Cara, hoje eu estava olhando um determinado quartel do Exército e eu fui dar uma olhada num pregão que eles estavam rodando. Eu quis acompanhar até para saber como é que esse quartel estava andando e tudo mais. Fui lá e abri, pô, legal, tinha um pregão de material de limpeza. Ao abrir os documentos do pregão de material de limpeza, eu disse, pô, vou dar uma olhada no termo de referência. Para quem não sabe o que é termo de referência, é um documento, um anexo ao edital, onde vai falar exatamente que produto a administração pública, o quartel quer comprar, né? Que ele está dizendo, ó, senhores fornecedores, estou querendo comprar esses produtos. E além dele falar qual produto ele quer comprar, ele diz qual o preço maior que ele paga. Então tinha lá, cara, o primeiro item, se não me engano era o primeiro item, era um dos primeiros. Desinfetante, a descrição era praticamente essa, desinfetante, aroma capim-limão, concentrado, marca Koala ou superior. E daí falava lá qual era eu não lembro agora se falava se era garrafa, se era vidrinho, enfim, e o valor máximo que ia pagar, um valor muito alto. Qual que é o problema desse tipo de descrição? Porque ao você falar que você quer um desinfetante concentrado, concentrado de quê, meu irmão? Concentrado de quê? Nós sabemos que quem tem casa e gosta desse produto sabe que o Koala é um produtinho desse tamanho que é muito caro. Ele é um desinfetante concentrado, você mistura com água para poder usar ele, né? Porque sozinho mesmo fica um cheiro muito, muito forte. E ele é muito bom mesmo, eu gosto demais, ainda mais que quando precisa fazer algo que precisa tirar um cheiro muito ruim, você acaba usando ele e funciona muito bem. Mas ele é um valor muito alto. Então a pesquisa de preço, em si, por eles estarem pedindo marca Koala ou superior, porque eles não podem pedir marca, tá? A administração pública não pode pedir marca, ela só está te dizendo mais ou menos qual é a ideia do produto que ela quer. Então, ao pedir marca Koala ou superior, ele também fez a princípio, fez uma pesquisa de preço em cima desse valor. Então tava lá, tipo assim, eu não lembro agora o valor, mas tava um valor alto. Vamos botar aqui R$9, eu pago no máximo R$9. Aí você pode pensar, pô, eu jamais venderia o Koala a R$9. Sim, e nem deve, porque a descrição dele não tá te obrigando a oferecer o Koala. Você pode oferecer qualquer marca. Gabriel, mas diz que tem que ser Koala ou superior. E aí eu te pergunto, o que é superior? O que faz uma marca ser superior às outras? Entende que o critério vira subjetivo? O que você acha que é superior ao Koala, eu posso não achar? E o que determinada pessoa B acha sobre o Koala, pode achar que uma horrível é superior? Então, esse é um critério subjetivo. Então, quando a administração pública fala ó, determinada marca, ela só está dizendo assim, ó, eu fiz pensando no Koala. Você pode me oferecer, só para você entender que tipo de produto eu fiz pensando. Ou seja, ela está querendo te encaminhar o pensamento de oferecer o Koala. Essa é a verdade. Só que você pode oferecer qualquer marca, porque não existe superioridade. Gabriel, mas falava que o desinfetante era concentrado. Sim, mas concentrado com o quê? E é isso que a administração pública tem que fazer.
concentrado de quê? Eu posso concentrar de água. Eu posso concentrar de água não, porque na bucha, se você olhar para a parte da nomenclatura da química, água é exatamente aquilo que desconcentra a parada. Mas pode ser concentrado de qualquer coisa. Então eu posso, ao abrir uma fábrica, fabricar um determinado item só para essa licitação. Dizendo o seguinte, a partir de agora eu estou fabricando um desinfetante que eu chamo de concentrado. Aquilo que você acha concentrado, aquilo que você acha que é normal, eu acho que é concentrado. Eu concentrei uma quantidade de aroma capim-limão. Só que, por isso que a administração pública, ela deve botar critérios objetivos, senão o pregoeiro ele não consegue eliminar. Então, ele tem que dizer que é concentrado de determinado produto químico. Olha, a composição tem que ser disso, disso, disso. Eu não sei qual é, agora se você pegar o koala, você consegue ver os ingredientes lá. Então você consegue dizer, mais ou menos, pegar os itens do koala e pegar os similares, já que a princípio o servidor público ele estudou, ele sabe o que são os produtos similares, já que ele fez a pesquisa de preço, ele fez a pesquisa do que seria viável, o que iria resolver o problema da administração com a limpeza, e daí ele vai botar lá. Não, ele é concentrado nesse produto aqui, ó. Ele tem que ter tantos % desse produto. E isso significa que ele é concentrado. Aí sim, porque daí se eu ofereço um produto que não tem aquela quantidade de itens por água, por quantidade de água, a concentração é essa, é uma quantidade de um determinado produto químico dividido por uma quantidade de água. Então você diz, não, ele tem tantos gramas de não sei o que lá, de pó de capim-limão, eu tô dando um exemplo esdrúxulo, tá? Por litro d'água. É isso que é o concentrado. Então, se bater essa quantidade por litro d'água, isso a gente considera concentrado. É isso que deveria ter no termo de referência. Porque se não tem, o que você acha que é concentrado, eu posso achar que é outra coisa. Não, para mim concentrado é tanto, mas para outro cara é concentrado tanto. E aí começa isso aí. Então, esse é o momento em que você fornecedor, consegue vender para a administração pública que fez um péssimo trabalho em escrever o termo de referência. Porque você consegue vender um produto por um preço muito mais alto, num custo muito mais baixo. Você fabrica um determinado desinfetante ou compra um determinado desinfetante de aroma capim-limão e você vende lá e diz, não, mas eu pedi concentrado. Sim, tá concentrado, tá aqui na minha embalagem, ó, concentrado. Nós consideramos concentrado a partir de tantas gramas por litro d'água. E daí o pregoeiro vai olhar assim, eu não disse o quanto que é o concentrado, eu não posso eliminar. E se ele eliminar, ele vai além do que o edital está falando, além do que o termo de referência está falando. Então ele perde a legalidade, o ato do pregoeiro, se ele te eliminar por achar que aquilo ali não é similar ao koala, ou por achar que aquilo ali não é concentrado, ele perde por carecer de legalidade. O ato administrativo dele carece de legalidade porque não está cumprindo a vinculação ao edital. Os critérios de eliminação têm que ser objetivos e não subjetivos. Quando eu falo de concentrado, cabe de cada um, isso é subjetivo, cabe de cada um pensar o que é concentrado. Agora, quando eu falo no termo de referência o que é essa concentração, aí sim, não, é tantos % de determinado produto, o item tem que ter tantos % de determinado produto químico, ponto. Ou ele tem que ser esses ingredientes. Então eu consigo vender um desinfetante que para mim custou R$1 e eu vou vender a 7, porque a administração pública disse que ia vender a 9, eu ofereço a 7, obviamente vai ter gente ali que vai dar um pouquinho mais baixo, mas geralmente esse pessoal vai acabar sendo eliminado pelo pregoeiro, porque o pregoeiro vai dar de maluco, porque ele acha que, às vezes temos também a figura do pregoeiro, não só quem redigiu o termo de referência, mas às vezes o pregoeiro também não quer fazer um bom trabalho, às vezes ele não sabe, às vezes ele foi escalado para aquele tipo de atividade sem ter conhecimento nenhum daquilo e está fazendo aquilo pela primeira vez e ele começa a eliminar. E daí, às vezes, o pessoal não sabe utilizar o recurso administrativo, o pessoal não sabe utilizar a comunicação via e-mail para que a administração utilize-se da autotutela, do princípio da autotutela, e acaba sendo eliminado. Mas quando chegar a sua vez, você vai estar preparado e vai dizer, opa, concentrado não. Você disse que é concentrado, eu estou dizendo que é concentrado. Aí você vai dizer exatamente isso, a administração pública só pode eliminar com critérios objetivos, não subjetivos. E a partir do momento que você está me falando que o concentrado é tal coisa, essa sua fala deveria estar no termo de referência, porque isso
é o princípio da vinculação ao edital. E adivinha, você vai vender cada desinfetante a R$ 7, aquilo que te custou uns 52, beleza? Rapaziada, gostou desse vídeo? Se você gosta desse tipo de vídeo mais técnico, falando sobre licitação, sobre como aumentar seu lucro, como defender a sua empresa, é só curtir o vídeo, se inscrever nesse canal e compartilhar com quem você acha que deve compartilhar, mas principalmente curtir e se inscrever, já ajuda bastante. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.